Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução de um sonho do pastor Dana Coverstone. O título do sonho é The Millstone Dream, o sonho da pedra de moinho. Vou deixar o link do vídeo original na descrição. Neste vídeo, o pastor Dana Coverstone, ele fala sobre o sonho e a Cherry Goof, é uma amiga dele que tem esse dom de interpretação de sonho, ela interpreta o sonho. Então vamos lá. Sonhei que estava em um campo aberto e olhando para o oeste, em plena luz do dia, ao sol do meio-dia. Havia uma bússola na palma da minha mão direita, voltada para cima e apontada para o oeste. E foi assim que eu soube em que direção eu estava, olhando. E havia uma reta de cor prateada, uma haste de metal, ou um bastão na minha mão esquerda, que estava tocando o chão. Passou pelo menos 30 centímetros acima da minha cabeça. Eu tenho cerca de 1,60 m, cerca de 1,80 m. No alto da minha mão esquerda e na minha mão direita, eu peguei a bússola apontando para o oeste, e o cajado estava na minha mão esquerda. Eu estava olhando o que parecia ser uma grande pedra no meio do ar. Parecia estar em uma altitude elevada e parecia maior do que era, como olhar para a lua quando ela está muito lá no alto. Esta pedra, ela parecia enorme e que estava fora do seu lugar. Parecia que ela não pertencia àquele local. Era como um quadrado e havia um grande buraco redondo perfurado perto do topo. Essa coisa era grossa, tinha quilômetros e provavelmente centenas de quilômetros de largura. Em minha mente, eu pensei que talvez eu estivesse vendo as muralhas da cidade mencionada em Nova Jerusalém. Mas era enorme e este buraco grande, perfurado. E o que parecia ser uma serpentina, como você vê na cauda de uma pipa, ou algo assim, estava amarrado na pedra. Então eu comecei a caminhar para o oeste através de um campo vazio, que parecia ter sido acabado de ser colhido ali, a semeadura. A grama, na maioria dos lugares, era verde e saudável, mas onde havia sido cortado estava escurecendo e começou a parecer morta. E as pedras de repente começaram a cair, mas não tinham um fogo nelas, como quando nós vemos em um ônibus espacial, com foguetes, mas era sem fogos. E não havia rupturas de ondas no céu, por assim dizer, nem nenhum tipo de som. Não havia fogo na atmosfera, nenhum ponto de entrada de som, exceto o som de chicotear do que parecia agora ser uma corda. Uma corda enorme, provavelmente centenas de metros de largura, passavam por esta grande pedra. Fez o som como um plástico que não foi preso em torno da carga em um caminhão descendo a estrada. E agora a pedra estava caindo muito rapidamente e eu realmente podia sentir o vento saindo. Então comecei a perceber que era como... Foi então que percebi que estava o mais longe possível para o oeste. Eu estava literalmente parado na Califórnia, olhando para a costa do Oceano Pacífico. Eu vi uma placa que dizia Oceano Pacífico. Então foi assim que eu soube onde eu estava. Então percebi que as pedras pareciam estar no tamanho do Texas. Estava sombreando toda a metade ocidental dos Estados Unidos. Quando ela caiu, pude ouvir o chicotear da corda atrás dela e também pude ver que estava arrastando de volta para a linha do espaço sideral, preto no céu. E a corda parecia estar a milhas de quilômetros de distância. Impossível de dizer o quão distante estava. Então essa pedra atingiu o oceano, mas não houve nenhum tsunami e nada de louco. Ela apenas caiu e começou a afundar lentamente. Então, nos próximos minutos, eu vi a corda que eu disse que estava presa na pedra ir descendo e circulando, formando um círculo ao redor de todos os Estados Unidos. Quando a pedra afundou, ela apertou as costas do país
até que o meio oeste parecia estar com uma cara de asfixia, com dificuldade para respirar. Foi como se eu visse uma cara e ela não conseguia respirar. Não tinha braços nem mãos. Também podia ouvir um batimento cardíaco muito, muito alto, tipo uma arritmia. Então eu ouvi o barulho da pedra alcançando o fundo do oceano. Neste ponto centro-oeste, aquele rosto que eu tinha visto no meio oeste respirou fundo, afrouxando um pouco aquela fita. Então houve um sorriso e um olhar de alívio naquele rosto. Então eu vi o homem que eu vejo em todos os meus sonhos. Ele respirou fundo e disse essas palavras: "Isso é para o massacre das mãos com sangue inocente." Então eu vi a pedra encostada no fundo do oceano e uma mão enorme desceu pela água e empurrou aquela pedra através do chão violentamente. Aquela corda apertou bem forte ao redor da garganta da nação. E eu vi terremotos violentos, uma fumaça subindo. Quando o último suspiro foi dado, eu vi os olhos ficarem maiores. Você poderia dizer que aquela coisa estava sendo completamente sufocada. Mas o que me chamou a atenção foi a velocidade com que a nação parecia morrer. Eu assisti essa mão violenta empurrar aquilo através do chão do oceano, como uma tirolesa bem rápido. E foi isso. Então vi um cavalo branco e um cavaleiro vestido de branco brilhante. E o homem apontou a sua mão direita e disse: "Eu mantenho a minha palavra. E eu serei fiel em manter a minha palavra no que diz respeito à bênção e à maldição. Não há mais muito tempo a trabalhar, e aqueles que sabem disso profundamente se ocupem, fiquem ocupados e saibam que eu estou voltando muito em breve." E o cavalo e seu cavaleiro se foram e brilharam. E então eu estava de volta naquele campo onde eu comecei, ali mesmo, no meio do dia da nação. Notei que a estação tinha mudado e as colheitas agora estavam prontas e os campos estavam absolutamente maduros. Apenas algumas pessoas estavam no campo trabalhando. Fui tomado de emoção e desespero porque percebi que não há pessoas suficientes para fazer o que precisa ser feito. Então eu vi grandes grupos de pessoas vindo de todas as direções, norte, sudeste e oeste. Eles vinham com grandes sacolas nos ombros e as foices antiquadas, como o meu avô costumava usar para tirar o trigo do campo. E eu vi as sombras começarem a sombrear os campos, mas o sol ainda estava alto. Obviamente, estava descendo, estava finalizando. E os trabalhadores agora estavam correndo a toda velocidade com aqueles sacos sobre os seus ombros e aquelas foices. E os esquis em suas mãos estavam correndo com toda a velocidade. Nesse momento, eu acordei. Mas, então, em algumas noites após, eu tive um sonho relâmpago. Eu vou chamar de sonho relâmpago. E o homem estava diante de mim e declarou muito rapidamente: "É tarde demais para começar." E ele enfatizou: começar. É tarde demais para começar. As fechaduras vão ser testadas. Tranque-as no seu lugar. Então é isso, queridos. Eu senti, quando eu acordei, um peso muito grande depois deste sonho. Eu acredito que Deus esteja querendo falar com a igreja para nos preparar. Sherry, vá em frente. Agora a tradução do que a Sherry Goff comentou. Este sonho também foi pesado para mim, eu também senti o peso dele. Mas ao mesmo tempo também é um bom sonho para a igreja que está acordada e viva. Então ele está olhando para o oeste, ele sabe que é o oeste porque ele está olhando para uma bússola. Então é como se Deus estivesse dando um senso de direção a ele do que está por vir. E o oeste é onde o sol se põe. Então é o fim do dia, ou o fim da temporada, ou o fim dos tempos. Um julgamento para este final dos tempos. Não vejo o julgamento como algo ruim. Seria para trazer justiça e verdade sobre todos da terra. Restaura os justos e traz punição aos injustos. Então nós temos este bastão na mão esquerda de haste de metal. A mão esquerda é a mão mais fraca dele. Então simboliza estar sob a dependência de Deus, sob o poder de Deus.
Então, a lança é prata e simbolizando o refinamento, e a lança também arremete ao cajado que Moisés utilizava, ou seja, era o que ele tinha em mãos para fazer aquilo, e é o que o pastor Dana tem em mãos, é para ele utilizar. Representa também esta vara a verdade e a palavra de Deus. É o que foi dado para o Dana repassar, não é do seu conhecimento pessoal, mas é do conhecimento de Deus e foi passado por ele. Então, nós temos a grande pedra, e a pedra é interessante porque no começo ele vê meio embaçado, ele não pode ver claramente. E então ele começa a ver mais perto e mais perto. Esta pedra é interessante porque ela está em um quadrado, isso referindo a isso de uma pedra de moinho, que serve para moer trigo. Então, as pessoas precisam ficar nutridas direito. Então, seria uma ideia de como a palavra de Deus tem que ser mastigada direito. Aqueles que bebem leite não conseguem mastigar a palavra e degluti-la. Mas é preciso, na profundidade, mastigar bem a palavra para entendê-la. Mas essa pedra de moinho, ela não é necessariamente totalmente redonda, ela é quadrada para moer grãos. Ela tem 4 lados. Então, ela está apontando para um julgamento. Essa pedra é muito grande e tem essa serpentina que, como uma corda muito grande, que fica presa a ela. Essa corda fica mais evidente. Ela é bem grossa e forte e bem comprida e aponta para um tipo de julgamento. A vara, segurando na sua mão, aponta para uma correção. E o fato de a pedra, quando cai, não ter nenhum tipo de barulho ou fogo é porque não é no natural este mover, e sim no sobrenatural, é espiritual, é no mundo espiritual, é o julgamento de Deus, é espiritual. Então, Deus está nos mostrando porque Ele quer que os seus filhos entendam o que está por vir. Então, aquela corda sufoca a nação, mostrando o julgamento sobre a nação, o julgamento sobre a Babilônia. Então, o homem que sempre aparece dá aquela respirada forte antes de falar, ou seja, antes de predizer algo forte, e ele diz: isso é para o massacre ou o abate das mãos daqueles que derramam sangue inocente. Então, agora ele fala o motivo do julgamento, o derramamento de sangue inocente. E então esta mão grande, quando desce com muita força, pressionando para dentro da terra, aquela pedra está apontando para o julgamento que vai empurrá-los para dentro do inferno. Um maior exemplo de derramamento de sangue inocente é a retirada dos prematuros da barriga das suas mães. E isso acontece em grande escala na Califórnia. Então, após isso, esta mão poderosa que aperta a pedra para dentro do núcleo, existe fumaça e terremoto. E é impressionante a velocidade com que isso acontece, como se acabasse com a vida daquela nação. O que me traz menção a 1 Tessalonicenses 5, irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo algum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que este dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança, da salvação. Portanto, nós que somos de Cristo, não devemos temer o julgamento de Deus, mas devemos estar equipados e prontos para tomar a nossa cruz e morrer por Ele, porque para nós o morrer é lucro. Então, você deve ter fé e fazer o trabalho que Deus está te mandando fazer para esta estação. Então, nós temos o cavalo branco, o cavaleiro branco, ele diz: eu mantenho a minha palavra. A palavra de Deus é a Bíblia. E Deus cumprirá a sua palavra e manterá a sua palavra, seja para a bênção ou seja para a maldição. E ele diz: não há mais muito tempo para trabalhar. Então, fiquem ocupados e saibam que eu estou vindo muito em breve.
Então o cavalo foi embora em um flash e ele volta novamente para o campo onde tinha começado. Apocalipse 19:11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Então é isso que nós estamos vendo aqui, uma representação deste julgamento vindo para fazer guerra e separação com o propósito de redenção dos justos e julgamento daqueles que são injustos. Então, aqui também nos campos, quando ele volta para o campo, está trazendo menção a quantos na igreja têm trabalhado, quantos na igreja têm lutado por almas, na igreja espiritual. Então, em resposta ao desespero que o pastor Dana estava no sonho, apareceu um grande número de pessoas vindo de diversas situações, com bolsas grandes em seus ombros e com uma foice em suas mãos, fazendo o trabalho da colheita. A igreja auxiliando no ganho de almas. Então é isso, queridos. Jesus está voltando, estejam preparados, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.